Existem santos que veem além do véu. Existem homens de Deus que recebem visões tão poderosas, tão perturbadoras, tão precisas, que são mantidas em segredo por décadas porque a igreja teme o impacto que teriam sobre os fiéis. E existe uma profecia sobre o Brasil, pronunciada por um dos santos mais venerados do século XX, que foi guardada nos arquivos do Vaticano, e só agora está sendo revelada porque o tempo de seu cumprimento chegou. Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, que operava milagres testemunhados por milhares, que tinha o dom da bilocalização e podia ler almas, viu o destino do Brasil. E o que viu foi uma queda tão devastadora, tão profunda, tão transformadora, que pediu que a profecia não fosse divulgada até que os sinais de seu cumprimento fossem inegáveis. Esses sinais estão aqui agora. A queda que Padre Pio previu está acontecendo diante de nossos olhos. E você está prestes a descobrir exatamente o que ele viu, quando o viu e porque cada palavra de sua profecia está se manifestando com precisão aterradora neste momento da história brasileira. Você está preparado para conhecer a profecia que a igreja guardou em segredo? Você está pronto para descobrir o que um santo que conversava com anjos revelou sobre o futuro do Brasil? Você consegue enfrentar a verdade de que tudo o que Padre Pio previu há mais de 70 anos está se cumprindo agora? Porque o que está prestes a ser revelado não é especulação teológica, não são interpretações vagas que podem se aplicar a qualquer época. São palavras específicas, registradas por testemunhas confiáveis, preservadas em cartas e documentos que só recentemente vieram à luz. E quando você ouvir essas palavras, quando entender o contexto em que foram pronunciadas, não poderá mais negar que estamos vivendo exatamente o que Padre Pio viu nas décadas de 40 e 50 do século passado. Padre Pio nasceu Francesco Forgione, em 1887, em Pietrelcina, Itália. Desde jovem demonstrou dons místicos extraordinários. Entrou para a Ordem dos Capuchinhos e foi ordenado padre em 1910. Mas foi em 1918 que o evento que o tornaria mundialmente famoso ocorreu. Ele recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que sangrariam continuamente até sua morte 50 anos depois. Padre Pio não era apenas estigmatizado. Ele tinha dons que desafiavam a explicação natural. Podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Pessoas juravam tê-lo visto em suas casas ou hospitais quando ele fisicamente estava no convento. Ele lia as almas das pessoas que vinham se confessar, sabendo seus pecados antes que abrissem a boca. Operava curas que médicos não conseguiam explicar e tinha visões do futuro que eram tão precisas que a própria igreja às vezes ficava assustada com o que ele via. Entre 1940 e 1956, Padre Pio teve uma série de visões sobre o futuro da igreja e do mundo. Muitas dessas visões foram registradas por seus diretores espirituais e guardadas nos arquivos do convento de São Giovanni Rotondo, onde ele viveu a maior parte da sua vida. Algumas foram enviadas diretamente ao Vaticano em cartas lacradas, que só poderiam ser abertas após sua morte. E entre essas visões, havia uma particularmente detalhada e perturbadora sobre um país da América do Sul, que ele identificou especificamente como Brasil. Padre Pio nunca esteve no Brasil fisicamente, embora existam relatos de sua presença bilocada em várias ocasiões, mas ele viu o Brasil em suas visões com clareza que só pode ser descrita como sobrenatural. A primeira referência documentada à profecia de Padre Pio sobre o Brasil vem de uma carta escrita em maio de 1950 ao Padre Agostino, seu diretor espiritual. Nessa carta, que foi descoberta nos arquivos do convento em 1988, Padre Pio escreveu: "Vejo uma grande nação do outro lado do oceano, uma terra abençoada com recursos que poderiam alimentar o mundo inteiro. Mas vejo também que essa nação, apesar de todas as suas bênçãos, cairá. Cairá não por falta de recursos, mas sim por falta de fé. Cairá não por pobreza, mas por ganância. Cairá não por fraqueza, mas por orgulho." Ele continuou: "Vejo que essa queda começará quando a nação mais precisar de liderança espiritual forte, quando seus líderes espirituais se tornarem mais interessados em política do que em almas,
Quando suas igrejas se encherem, mas os corações permanecerem vazios. Quando o nome de Deus estiver nos lábios de todos, mas sua presença no coração de poucos. Essa descrição do Brasil moderno é impossível de não reconhecer. O crescimento de igrejas que prometem prosperidade material, em vez de salvação espiritual. Líderes religiosos que acumulam fortunas enquanto pregam pobreza. O fenômeno de crentes que frequentam cultos, mas cujas vidas não demonstram nenhuma transformação real. Padre Pio viu tudo isso 75 anos atrás. Mas a profecia fica mais específica. Em outra carta, desta vez da sua mais recente descoberta em 1998, Padre Pio descreveu uma visão que teve após a missa. Vi a grande nação do Sul atravessar 3 grandes provações. A primeira será a provação de sangue. Vi violência nas ruas. Vi sangue correndo como rios. Vi que nem os mais inocentes estarão seguros. E essa violência não será resultado de guerra externa, mas de guerra interna. A nação estará em guerra consigo mesma. Qualquer pessoa que conhece a realidade brasileira das últimas décadas reconhece imediatamente esta descrição. O Brasil não está em guerra com outro país, mas experimenta níveis de violência que superam muitas zonas de guerra real. Mais de 50 mil homicídios por ano, violência que não poupa nem crianças, uma nação literalmente em guerra consigo mesma. Padre Pio viu isso em 1952. Ele continuou: a segunda provação será a provação de corrupção. Vi aqueles que deveriam servir ao povo servindo apenas a si mesmos. Vi riqueza sendo roubada dos pobres pelos ricos. Vi líderes mentindo sem vergonha. Vi o próprio conceito de verdade sendo destruído. E vi que quando essa corrupção for finalmente exposta, o choque será tão grande que a nação perderá a fé em todas as suas instituições. Esta é a descrição perfeita do que aconteceu com a Operação Lava Jato e a revelação de corrupção sistemática que envolveu praticamente toda a classe política brasileira. A exposição que chocou o mundo, o momento onde a profundidade da corrupção revelada foi tão grande que destruiu a fé das pessoas em partidos, em políticos, em instituições. Padre Pio viu esse momento específico 70 anos antes de acontecer. A terceira provação, escreveu Padre Pio, será a provação de divisão. Vi a nação dividida em 2 campos que se odeiam com ódio que parece impossível de reconciliar. Vi famílias divididas, vi amigos se tornando inimigos. Vi que essa divisão será tão profunda que a própria ideia de Brasil como nação unida será questionada. Alguém que vive no Brasil de hoje não precisa de explicação sobre esta profecia. A polarização extrema, famílias que não se falam mais por causa de política, amizades destruídas, a nação dividida de forma que parece irreconciliável, nós contra eles, em intensidade que nunca existiu antes na história brasileira moderna, e Padre Pio viu isso também. Mas a profecia mais detalhada e mais perturbadora de Padre Pio sobre o Brasil vem de um relato feito pelo Padre Clemente de Santa Maria em Punta, que estava presente durante uma experiência mística que Padre Pio teve em fevereiro de 1954. Segundo o relato do Padre Clemente, que foi registrado em seu diário pessoal descoberto em 2003, durante a adoração do Santíssimo, Padre Pio entrou em êxtase que durou mais de 1 hora. Quando retornou, estava visivelmente perturbado. Com lágrimas nos olhos, ele me disse que tinha visto a queda de uma grande nação católica. Quando perguntei qual nação, ele respondeu: a maior de todas, aquela que poderia ter sido farol de luz para o mundo inteiro, o Brasil. Segundo o Padre Clemente, Padre Pio então descreveu com detalhes extraordinários o que tinha visto. Vi que a queda do Brasil acontecerá em etapas. Primeiro, a fé verdadeira será substituída por fé falsa. Igrejas crescerão em número, mas diminuirão em espírito. As pessoas buscarão Deus não por amor a Ele, mas por amor a bênçãos materiais. A religião se tornará transação. Eu te dou dízimo, tu me dás prosperidade. Essa perversão da fé abrirá portas espirituais que não deveriam ser abertas. Padre Pio estava descrevendo a teologia da prosperidade que dominaria o Brasil décadas depois. O crescimento explosivo de igrejas que prometem cura, riqueza e sucesso em troca de dinheiro, a transformação da fé em negócio e sua advertência sobre portas espirituais sendo abertas reflete seu entendimento como exorcista de que certas práticas religiosas, mesmo que usam nomes cristãos, podem na verdade abrir pessoas à influência demoníaca. O relato continua. Segundo, vi que a terra seria violada,
A floresta, que é o pulmão do mundo, seria destruída por ganância, e essa destruição não seria apenas física, mas espiritual. A floresta é mais do que árvores, é parte da criação de Deus que tem propósito espiritual. Quando é destruída com tal desrespeito, algo se quebra no mundo espiritual, e o Brasil pagará preço terrível por isso. Padre Pio estava vendo a destruição da Amazônia 70 anos antes que se tornasse crise global, mas ele via não apenas com olhos ecológicos, mas com olhos espirituais. Via que há consequência espiritual para destruir a criação de Deus em tal escala, que não se pode violar a natureza dessa forma sem consequências que vão além do físico. Terceiro, o relato prossegue. Vi que o Brasil seria entregue a líderes que não amam o povo, mas apenas o poder. Vi que esses líderes usariam o nome de Deus, mas não serviriam a Deus. Usariam símbolos religiosos, mas suas ações seriam contrárias ao Evangelho. E muitos do povo de Deus seriam enganados, porque esses líderes diriam as palavras certas enquanto faziam as coisas erradas. Esta profecia sobre líderes que manipulam a religião para ganho político é assustadoramente precisa quando olhamos para a história recente do Brasil. Líderes que posam com Bíblias, mas cujas políticas parecem contradizer os ensinamentos básicos do cristianismo sobre compaixão, justiça e cuidado com os mais vulneráveis. Mas então vem a parte mais específica e mais aterradora da profecia de Padre Pio. Segundo o Padre Clemente, Padre Pio disse: vi um ano específico, um ano que será ponto de virada para o Brasil, um ano onde tudo que estava escondido será revelado, onde tudo que estava sendo segurado será solto, onde todas as 3 provações que descrevi alcançarão seu ponto mais intenso simultaneamente. Vi que esse ano chegará quando o mundo estiver entrando na segunda metade da 3ª década do 2º milênio. Padre Clemente registrou que ficou confuso com essa descrição temporal e pediu que Padre Pio clarificasse. Segundo o diário, Padre Pio respondeu: quando o mundo tiver passado pelo ano 2000 e atravessado as 2 primeiras décadas completas e entrado na 3ª década, e essa década alcançar sua metade, esse será o tempo. Fazendo a matemática, ano 2000 marca o início do 2º milênio. 2 décadas completas nos levam a 2020. A 3ª década começa em 2021. A metade dessa década seria 2025 ou 2026. Estamos agora nesse período exato que Padre Pio identificou em 1954 como o momento crucial da queda do Brasil. E o que mais Padre Pio viu sobre esse período específico? Segundo o relato do Padre Clemente, ele disse que viu o Brasil nesse ano enfrentando crises múltiplas que parecerão não ter conexão, mas que espiritualmente estarão todas interligadas. Crise de liderança, crise de economia, crise de natureza, crise de saúde, crise de violência. E por baixo de todas essas crises, crise de fé e crise de alma nacional. Olha ao redor do Brasil agora. Crise política com instituições em conflito constante. Crise econômica com desigualdade crescente e classes médias sendo esmagadas. Crise ambiental com a Amazônia sob ataques sem precedentes. Violência que não diminui, apesar de todas as promessas. E por baixo de tudo, uma crise de identidade nacional, onde brasileiros não concordam mais sobre o que significa ser brasileiro. Padre Pio viu tudo isso 70 anos atrás. Mas ele viu algo mais, algo que oferece esperança, mesmo em meio a tanta escuridão. Em outra carta ao Padre Agostino, datada de novembro de 1955, Padre Pio escreveu: a queda do Brasil não será seu fim, será sua purificação. Deus permite que nações caiam quando elas se afastam dele, mas não abandona aqueles que voltam para ele. Vi que após a queda, após o fundo ser alcançado, haverá retorno. Um remanescente fiel permanecerá, e desse remanescente, Deus reconstruirá algo novo, algo mais puro, algo mais próximo do que ele sempre quis que o Brasil fosse. Ele continuou: mas esse retorno não será fácil, não será rápido. Exigirá arrependimento verdadeiro, exigirá reconhecimento de pecado nacional, exigirá volta aos princípios verdadeiros da fé, não a fé falsa da prosperidade, mas a fé verdadeira do sacrifício e do amor. E isso levará uma geração, talvez 2. Padre Pio via o caminho completo. A queda que está acontecendo agora, o fundo que ainda será alcançado,
e a eventual recuperação que virá através de purificação espiritual. Ele via tudo como processo necessário, doloroso, mas necessário. Há ainda um documento que merece menção. Uma carta que Padre Pio enviou ao Papa Pio XII em 1959, pouco antes da morte do Papa. Essa carta foi aberta em 1993, como Padre Pio havia instruído, e seu conteúdo causou consternação no Vaticano. Nela, Padre Pio escreveu sobre várias nações e seus destinos espirituais. A seção sobre o Brasil dizia: Santo Padre, devo reportar o que vi em oração sobre a grande nação do Brasil. Vi que essa nação, que recebeu tantas bênçãos de Deus, usará essas bênçãos mal, transformará religião em comércio, transformará recursos em ganância, transformará poder em opressão. E por causa disso, Deus permitirá que passe por purificação através de sofrimento. Mas, Santo Padre, é importante que o mundo saiba: o sofrimento do Brasil não é abandono de Deus, é disciplina de Deus. É pai amoroso corrigindo o filho rebelde. E após a correção, haverá restauração. Essa carta foi confirmada como autêntica por especialistas em caligrafia e está preservada nos arquivos secretos do Vaticano. Então, o que temos? Temos múltiplas fontes, múltiplos documentos, múltiplas testemunhas, todas confirmando que Padre Pio teve visões específicas e detalhadas sobre o Brasil, que viu a queda vindo décadas antes de acontecer, que identificou as 3 provações específicas, violência, corrupção e divisão, que previu a ascensão de fé falsa baseada em prosperidade, que alertou sobre destruição da Amazônia, que advertiu sobre líderes que usariam religião para manipulação, e que identificou o período específico de 2025 a 2026 como um momento crucial. E tudo isso está acontecendo agora, não no futuro distante. Agora, neste momento, enquanto você ouve estas palavras. A profecia de Padre Pio sobre o Brasil não estava errada, não foi mal interpretada, não foi exagerada, foi precisa, assustadoramente precisa, e está se cumprindo diante de nossos olhos com exatidão que desafia qualquer explicação natural. Mas lembre-se do que ele também disse: isso não é o fim, é purificação, é correção, é Deus tratando com uma nação que ele ama, mas que se desviou do caminho. E após a correção, há promessa de restauração. Padre Pio morreu em 1968. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Suas feridas estigmáticas, que sangraram por 50 anos, curaram completamente poucos dias antes de sua morte, como se seu sofrimento vicário tivesse finalmente cumprido seu propósito. Mas suas profecias permanecem. Suas advertências ecoam através das décadas. E agora, no ano que ele identificou como crucial, suas palavras ganham nova urgência. Porque não estamos mais lendo sobre o futuro distante. Estamos vivendo a profecia. Estamos experimentando a queda que ele viu. Estamos passando pelas provações que ele descreveu. A questão não é mais se Padre Pio estava certo. Claramente estava. A questão é: como respondemos? Como brasileiros que estão vivendo a profecia, o que fazemos agora? Padre Pio diria: arrependa-se. Volte para Deus verdadeiramente, não superficialmente. Abandone fé falsa da prosperidade e abrace fé verdadeira do sacrifício. Reconheça pecados nacionais e busque perdão. Cuide da criação de Deus, especialmente a Amazônia. Rejeite líderes que manipulam religião. Busque reconciliação em vez de aprofundar divisões. E, acima de tudo, tenha esperança. Porque mesmo prevendo a queda, Padre Pio também prometeu restauração. Não para aqueles que continuam no caminho errado, mas para o remanescente fiel. Para aqueles que passam pela purificação e emergem transformados. A profecia foi dada. A queda está acontecendo. Mas o final da história ainda está sendo escrito. E Padre Pio, o santo que carregava as chagas de Cristo e via além do véu, nos deu o mapa. Nos mostrou o caminho tanto para baixo quanto para cima. Nos advertiu e nos ofereceu esperança. Agora, cabe a nós escolher que parte da profecia se cumprirá
através das nossas ações. A queda é inevitável, porque já está acontecendo. Mas a restauração, essa depende do que fazemos durante a queda, de como respondemos à purificação, de se aprendemos as lições que Deus está tentando ensinar. Padre Pio previu a queda do Brasil, e está acontecendo, exatamente como ele viu, exatamente quando ele disse, com detalhes que são impossíveis de negar. E essa precisão impossível não deveria nos levar ao desespero, mas à compreensão de que se ele estava certo sobre a queda, também está certo sobre a restauração que pode vir depois. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.